saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na nossa TV Santa Maria, canal 19, sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen para Santa Maria região. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Hernani Bilow, que é o presidente da Unimed Santa Maria, cirurgião geral aqui, cirurgião gástrico aqui na nossa comunidade, aqui em Santa Maria. O Dr. Hernani tem uma vasta experiência ao trabalho na sua especialidade, mas no início do nosso programa nós vamos falar sobre Unimed e Unimed Santa Maria. Por que isso? Nossa empresa, agora, nesse mês, 45 anos de fundação. E nós vamos recuperar um pouco do passado dessa empresa, dos fundadores, e também dos objetivos dessa empresa na nossa comunidade, na nossa região. Hernani, Unimed Santa Maria, 45 anos. O que representa para a classe médica, o que representa para a cidade de Santa Maria, o que representa em si para o atendimento em saúde para uma comunidade que nem a nossa, ávida em saúde? Em primeiro lugar, eu acho assim, a Unimed, ela é um exemplo de sucesso. É aquilo que nós vimos conversando antes do programa iniciar. Dificilmente uma empresa se mantém 45 anos ininterruptamente no mercado. Então, só por isso já é um case de sucesso, diriam os especialistas. Além disso, eu acho que para Santa Maria, para os municípios que fazem parte da Unimed Santa Maria, que são 28, né? Inclui toda a Quarta Colônia, Santiago, Funistal, da Jaguari, São Pedro, outras cidades ao redor. A Unimed, ela tem uma representação imensa, porque eu não consigo mais imaginar Santa Maria e essas outras cidades sem Unimed, porque isso me parece impensável nesse momento. Daí a responsabilidade que tu assume ao momento é muito maior. Tu assume a presidência, ou ser conselheiro da Unimed, ou ser cooperado. Porque o que acontece? Habitualmente você não reflete, não pensa sobre o que tu representa, tua empresa, para a sociedade. E eu acho que a Unimed, ela é assim, hoje ela é unanimidade, no sentido assim de prestação de serviços médicos. Nós, infelizmente, nós moramos numa região em que as pessoas não têm um poder aquisitivo muito grande, e isso faz com que um dos sonhos das pessoas não possa ser atendido, que é ter um plano de saúde privado. Proporcional à população, nós temos em torno de 18% da população desta área de abrangência da Maria que tem um plano de saúde. Ou seja, 18% da comunidade está no guarda-chuva da Unimed. Isso não é pouca coisa não, hein, Hernani? Isso é bastante. Mas dentro de uma comunidade que nem a nossa é bastante. Eu acho assim, tem locais no Brasil, muito mais. tem locais que chega a ter 46%, algumas cidades até 54%. Raras, mas tem. Então assim, por que não tem mais? Sim. Não tem mais por uma situação econômica, né? Porque a nossa cidade, infelizmente, as dificuldades acontecem. Nós não temos grandes empresas, grandes indústrias, mas mesmo assim, 18%, ao meu ver, é bastante numa cidade como o Porto de Santa Maria. Não é só Santa Maria, sim, é toda a região. Toda a região, né? O que eu vou te dizer? Hoje, um plano de saúde, como estava conversando antes, assim, ele é caro. É caro. Eu entendo isso, mas hoje, se não mudarem as regras, se não flexibilizar o modelo, é muito difícil vender por menos, sob pena de você
ali adiante incorrer num risco de sucumbir, né? Então hoje essa é uma avaliação bastante superficial, quando diz, não, o plano de saúde é caro. Mas o que ele dá? Mas o que ele dá? Se comparar, por exemplo, um seguro de um automóvel, o seguro do automóvel tem uma diferença completamente diferente de um plano de saúde, porque o seguro ele tem um teto. Isso. Na saúde não existe teto. Então você pode ter um cliente que vai te pagar, digamos, 250, 300 reais por mês, ou mais, um pouco menos às vezes, e poderá te gerar um custo de $500 mil. Ou de 1 milhão, como nós já tivemos, né? Tivemos um caso de 1 milhão de reais. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de reais. Então, isso dificulta muito, então, esse cálculo atuarial para dizer, olha, você pode vender por este valor, levando em consideração todas as variáveis, que são a idade do teu cliente, quantas pessoas para reduzir o risco, né? Isso faz com que o plano de saúde seja hoje o que ele é. Eu, pessoalmente, acho que o governo vai modificar nos próximos anos algumas regras dos planos de saúde. Vai flexibilizar planos diferentes. Um exemplo, por exemplo. Em módulos. Módulos. As pessoas vão poder comprar. Imagine um casal que casou há pouco, tem ali entre 20 e 30 anos, e quer comprar um módulo que inclua obstetrícia, clínica geral, cirurgia geral e pediatria. Bom, daí eu posso excluir, por exemplo, cirurgia cardíaca, eu posso excluir a parte... Quer dizer, com isso eu poderia baratear, mas tem uma condição. Não pode depois eu perder na justiça aquilo que não foi comprado. Então, esse regramento tem que ser bem estabelecido e as regras pré-estabelecidas terão que ser respeitadas, porque senão você corre o risco de ali adiante. Aí pior ainda. Aí é pior. Hernani, quando nós falamos assim da fundação da Unimed dos 45 anos, eu acho que é sempre bom nós agradecermos, né, aos nossos fundadores, os colegas, que muitos estão ainda aqui em Santa Maria ou na própria região trabalhando e executando suas tarefas como profissionais médicos. Eles tiveram esse lampejo de fazer e fundar a Unimed de Santa Maria dentro da Sociedade de Medicina. Isso é extremamente importante falar, né? E graças a eles é que nós estamos aqui hoje conversando, né? Como presidente da Unimed, eu, no meu caso, diretor da Medicina do Trabalho. E a gente vê essa ideia foi uma ideia brilhante. Eu acho que foi uma ideia em todo o país que foi copiada em outros estados, em outros países também, que começou em Santos, mas as dificuldades também acontecem, porque a medicina, a saúde está ficando cada vez mais cara, né? Tem equipamentos hoje que são muito caros e o custo dele representa o custo que a empresa vai pagar, no caso da Unimed, ou mesmo outros planos de saúde que têm a mesma dificuldade. Aonde vai ser o futuro? Não. Vamos por parte. Em relação aos fundadores, eu acho assim, a gente tem uma dívida de gratidão eterna para com eles. Se não fosse aquela ideia, e não é só a ideia, porque qualquer ideia que não for seguida por uma atitude, não passa de ideia. Perfeito. Então, e ela não serve para nada, né? Bom, você tem que ter uma ideia e construir uma atitude a partir dessa ideia para que aquilo resulte em alguma coisa. Tem que ter uma adesão do restante. Então, a Unimed Santa Maria ela foi fundada em 13 de julho de 72 por 77 médicos. Destes, 37 ainda estão conosco, os outros faleceram. Alguns ainda em atividade profissional, ou seja, nós temos muito que aprender com esses que estão em atividade, porque estão há 45 anos em atividade. E alguns já estavam em atividade antes da Unimed surgir. Exatamente. Então, eles estão há 50 anos ou mais de 50 anos trabalhando. Com eles nós temos que aprender assim, até entender, às vezes, a forma de fazer medicina, que é uma coisa engraçada. Eu estou lendo esse livro do Camargo agora, que é o último que ele lançou, que é Preciso para Ser Feliz, e uma das coisas que ele cita é o seguinte, isso que tu comentaste, a tecnologia, as incorporações tecnológicas, elas aconteceram, elas são inevitáveis, tu não tem que... Elas são necessárias. Elas são necessárias. E elas são inevitáveis. Mas por que as pessoas ainda lembram dos médicos de antigamente? Como os médicos eram
qual era o comportamento deles frente ao paciente e como é hoje. Aí tu vai ter um sem fim de razões para justificar as mudanças, para mudar as formas de que hoje se comportam, né? Mas eu acho que, fundamentalmente, as tecnologias tornam as pessoas menos solidárias. Sim. A gente vai ficando mais egoísta, porque tu vai conseguindo conviver com aquelas tecnologias e vai ficando mais distante do teu vizinho. É da vida. É da vida, é verdade. É comum, por exemplo, hoje, você ir num restaurante e você chegar no restaurante e ver 2 ou 3, 4 pessoas sentadas e cada uma tá no seu celular e não estão conversando entre elas. Então, isso é reflexo. O comportamento médico também sofre a influência disso aí. Há um distanciamento entre as pessoas. Isso é inevitável, isso é inequívoco, isso não tem como negar. Mas veja bem, Hernani, aí nós temos que repensar também a nossa maneira de agir. Conversando com um proprietário de um laboratório, que faz pelo Sistema Único de Saúde também atendimento, ele diz o seguinte, que 30% dos exames solicitados, nem o paciente vai buscar o exame. Você imagina, o telespectador, imagina, você vai lá, o médico solicita exames, e você não vai buscar o exame para ser interpretado pelo médico. O que está acontecendo? Nós estávamos conversando esses dias atrás dentro da Unimed, até vamos falar sobre isso que eu acho que é importante. O número exagerado de consultas médicas marcadas dentro dos consultórios, o mesmo no CAIS, no nosso pronto atendimento, e que são marcadas e o paciente não vai. Tá? Toda essa mudança, como é que nós vamos começar a reorganizar esse país? Bom, em relação aos exames, eu vejo assim, a primeira conclusão que a gente pode ter é a seguinte, aquele exame era desnecessário. Quase de certeza. Então, essa seria a primeira conclusão. Pode até ser um pouco precipitado, mas assim, em princípio aquilo não precisava ter sido solicitado, consequentemente não teria tido aquele custo. Esse é o primeiro aspecto. Que o custo do Brasil é caro, né? O custo do Brasil, ou seja, era desnecessário. Nós vamos ter que reestudar, e aí cabe a nós médicos também, nós vamos ter que aprender a trabalhar com uma quantidade X de dinheiro, com um orçamento. Então assim, tu tem este dinheiro para dar este trabalho. Não é uma coisa ilimitada, como está hoje. Eu acho que a saúde vai ter que se redesenhar. Isso já está acontecendo, isso é um foco que vai acontecer. Nos próximos 2 anos vai estar estabelecido, é chamado pagamento por performance. Ou seja, se tu realiza um procedimento e custa 1.000, e eu realizo o mesmo procedimento e faço com que custe 2.000, alguma coisa está errada e eu vou ter que ser chamado porque o teu desempenho está sendo melhor do que o meu. O resultado está sendo igual e o custo está sendo diferente. Então isso tem que ser analisado. E em relação ao número de consultas que são agendadas e que não acontecem, ou seja, que o usuário não comparece à consulta, é uma preocupação em todo o país. Eu até tive uma reunião em Porto Alegre essa semana em que eu levei os dados da nossa Unimed, daquelas consultas que são agendadas internamente dentro da cooperativa, ou seja, daqueles serviços, daqueles consultórios que tem dentro da cooperativa. Então, esses podem ser seguidos, podem ser monitorizados, e nós chegamos à conclusão... Mas pela tua experiência de consultório é a mesma coisa, no meu consultório também. Em torno de 30% das consultas agendadas, não há o comparecimento do cliente na consulta. O que isso gera? Faz com que outro que gostaria de ter essa consulta... Que necessita, né? E que gostaria de ir, acaba não tendo a vaga. E ruim para o profissional, porque ele disponibilizou aquele horário... Claro. Contando com aquela consulta e ela não aconteceu. Então você vai criando assim uma ociosidade e gerando um transtorno para quem precisa. Dando exemplo até, não o nosso, a nossa endocrinologista, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la e ela disse exatamente isso, que dentro do próprio CAIS, dentro do atendimento da Unimed, mais ou menos de 30% a 35% dos seus clientes que marcam a hora não comparecem. Então, por favor, até vamos aproveitar esse momento, né? Se você não puder, ligue para o seu médico, ligue para a secretária, porque, por certo, tem alguém esperando essa consulta. Não, mas tem uma coisa que ainda é mais grave.
Porque nos nossos próprios, as consultas são confirmadas um dia com um dia antes. Eu nem ia chegar tanto. Entendeu? Porque eu não tenho, pessoalmente, o eu hábito no meu isso. consultório Também de não faço. confirmar a consulta. Eu sei que tem colegas que fazem isso e optaram por essa postura, justamente por causa da quantidade de consultas que não compareciam. Mas mesmo assim, dentro dos próprios, a gente faz essa confirmação da consulta e ainda assim elas não acontecem. Mas vamos voltar para a Unimed. Vamos voltar propriamente para a Unimed. O sistema Unimed como um todo, ele é interligado através das demais cooperativas, depois a federação, depois a nacional. Né? E vamos ser sinceros, isso é importante ser discutido. Algumas Unimedes tiveram crises e estão em dificuldades, assim como todo o sistema. Né? A Unimed de Santa Maria tem algum percalço nesse momento? Não, graças a Deus não. Acho que nós estamos numa fase muito boa nesse sentido. Isso é importante que a gente frise isso. Ao que eu atribuo isso? Primeiro assim, há algumas mudanças gerenciais que a gente adotou nos últimos anos. Isso eram necessárias, né? Em planos de saúde, nem sempre mais é mais. Então, assim, isso precisa ser entendido. Não adianta muitas vezes você aumentar a clientela se a tua receita for muito pequena e aí tu vai acabar sucumbindo. Vai chegar o momento em que vai dar crise. Várias Unimedes tiveram e estão passando por dificuldades, até seria assim, um número considerável no país, que aí tu pode atribuir a várias causas. Algumas eu vejo que não se preocuparam com a capitalização da empresa. E que hoje, assim, uma empresa descapitalizada, ela fica muito à mercê de pequenas nuances, pequenos detalhes. Aí, às vezes, a construção de um próprio, por exemplo, a construção de um hospital. Se isso não for bem discutido com todos os cooperados, com todas as pessoas envolvidas que vão usar aquele próprio, pode ser um tiro no pé. Isso é como qualquer empresa, né? Vou te dar um exemplo que não sei, que a gente sabe, conversa entre nós, que é uma colega, uma singular, que construiu um hospital num local distante do centro da cidade. Bom, foi uma tragédia, porque os médicos não vão. Os médicos não querem ir. Isso serve para todos nós. Qual é um dos maiores bens que a gente tem? É o tempo. É o tempo. Então, se eu te obrigar, por exemplo, a te deslocar de um local A para um local B e te tomar tempo, eu estou te tirando um bem precioso. Eu tenho que te compensar de alguma forma. Às vezes, em eu te compensar, eu começo a ter prejuízo para poder continuar. Então, isso precisa ser analisado com cuidado. Não sou contra, mas precisa muito cuidado antes de fazer qualquer movimento nesse sentido. A nossa Unimed, dados, o número de colaboradores? 496. Ou seja, já é uma empresa, pelo número de colaboradores, de porte médio para a cidade de Santa Maria. Eu não saberia te dizer quantos tem em Santa Maria, seguramente, são sei poucos. lá eu, mas não são muitas que empregam mais, né? É óbvio que tem, o Hospital de Caridade emprega 3, 4 vezes mais do que nós, outras empresas, né? Convive mais com os empresários do que eu. Mas hoje a maior empresa em número de funcionários, por certo, será a Suclin, né? Mas no número de 500 funcionários são muito poucas, sim, na verdade, né? Então ela está estruturada dessa forma. E também o número de clientes que nós temos. Isso é um número bastante razoável, né? Nós temos, assim, clientes diretos, mais de 50 mil, né? Mas o que a Unimed Santa Maria faz, ela presta atendimento a quase mais 50 mil que vêm de outras cidades para serem atendidos. Eu ia chegar a isso depois. Né? Então, esse é o ganho indireto que a sociedade tem, que é o município tem, que todo mundo ganha quando você presta o atendimento de qualidade e traz pessoas para cá. Ganha o cara da rodoviária, ganha o cara aqui da lancheria, ganha o cara do hotel. Que são táxi, né? Todo mundo. E esse é o nosso objetivo. Que a gente quer ficar entre os polos de medicina do estado do Rio Grande do Sul. De forma assim, hoje nós já somos a segunda, perdemos para Porto Alegre, onde vai mais gente, obviamente, né? Mas assim, nós e Passo Fundo nós estamos praticamente igualados, sendo considerados como centros de referência.
O que eu acho que é uma grande coisa, né? Não, isso representa duas coisas. Primeiro, a capacidade dos colegas médicos e também a instalação. A infraestrutura permite dar um atendimento adequado. Hoje em Santa Maria, Hernani, muito pouca coisa não é feita. Né? Algumas coisas de extrema especialidade que nós terminamos encaminhando, às vezes, para um centro maior. Né? Mas o que eu vejo assim? Daí vem aquela história assim, ó. Muito nós devemos também à universidade, né? Lógico. Sim. As pessoas se formam aqui, tem a graduação aqui, tem a pós-graduação aqui, tem as residências médicas aqui, e daí tem aí os seus referenciais, seus profissionais que são referência, que quando eles estão numa cidade menor onde não podem realizar determinado procedimento, eles têm a gente como referência aqui. Né? E, na verdade, a gente tem também a política do governo, eu pessoalmente acho um pouco equivocada, em que os pequenos hospitais nem mesmo cesáreas e partos estão podendo fazer, porque é uma proibição, tá? É proibição pelo Sistema Único de Saúde. Né? Isso, ao nosso entorno, existe um número muito elevado de leitos não ocupados em hospitais de pequeno porte, tá? Em que poderia ser feito o atendimento primário. Em Santa Maria que ainda não abriu. Tu já está falando, nós entrando nessa polêmica que hoje todo mundo fala, né? Como seria importante, sim, o nosso hospital regional estar em pleno vapor trabalhando, e assim como a Casa de Saúde, né? A Casa de Saúde também deveria estar trabalhando em pleno vapor. Mas isso é questões políticas, né? Que é uma coisa, eu não acho que é política, eu acho que é econômico, é dinheiro. Sim, de política econômica. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo? Dar saúde à população não é política partidária, por favor, barata. esqueça isso. Dar saúde à população não é barato. É muito caro. Se for cumprir aquilo que está escrito na Constituição, muitos dos recursos terão que ser destinados à saúde. Não tenha dúvida disso. A gente vê isso. Por exemplo, construir um hospital, inclusive com o que tem dentro, é fácil. As camas, essas coisas, isso equivale a 2 anos de manutenção. Eu sempre digo isso porque nós estamos assim convivendo hoje no dia a dia o hospital regional está fechado. Ele está fechado por uma questão única. Ninguém tem dinheiro para mantê-lo aberto. Ponto. Aonde vão ter que tirar dinheiro, não se sabe. É algum local em que vai as ações integradas, as AIHs, terão que vir de outros hospitais para os hospitais de Santa Maria. É difícil, sim, mas tem que ter vontade política de fazer também, né? Não adianta, tem que fazer e nós precisamos. Mas não deveria acontecer que interesses políticos... Mas não político-partidários. Mas às vezes tu vê assim, eu quero que tal assuma tal empresa. A empresa tal assume o hospital. Não, tem que ser a empresa tal que assume. Não, assume quem tem condições de fazer funcionar, e fazer bem feito. E dar e prestar o serviço à população. Pronto. Acabou. Mas não é fácil. E aí assim, mas daí não adianta eu ter só boa vontade. Claro. Boa vontade não resolve todos os problemas. Você precisa ter um respaldo econômico. Se nós tivéssemos só boa vontade, por certo, o nosso hospital universitário também estaria muito melhor do que está agora. Tá? Todas as dificuldades que até o nosso hospital sempre tem, meses e meses com a mesma polêmica de falta de recursos, de falta de estabelecer diretrizes em que possa dar um atendimento melhor. Sempre se diz assim, o hospital universitário é ruim de entrar, mas depois que está lá dentro, um bom atendimento. Não, mas o universitário é a mãe de todos, está louco? Eu tenho assim, claro para mim, pena que mais gente não possa ser atendida no hospital universitário, e ele tem uma capacidade limitada, como tudo na vida, né? Mas o que se presta lá dentro, em termos de atendimento, eu acho que é exemplar. É exemplar. É exemplar. Estou conversando com o Dr. Hernani Bilow, presidente da Unimed Santa Maria. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.
Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card. Voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card. Abre as portas da Unimed para você e para a sua família. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. De Aideustin Lima, Gari. Na concha da Gari, bem embaixo da mão protetora, cobertura das despedidas, onde trens respiravam antes de partir, há um sinal, há um proposital encontro, desenhos a montar a vida, retalhos para segurar o tempo, lãs tramadas em redes, malha de ferro puída. Há um brique segurando a quebradeira, a desilusão. Há um forte passado, há velhos LPs, músicas de sino avisando, partidas em mãos que acenam. No passeio da Gari, há bordados esperando a volta da linha. Há livros antigos contando viagens, há leitores no corredor em vai e vem. E nas entrelinhas, há agulhas fininhas tricotando em silêncio a algazarra da chegada de um trem. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. Sempre com apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen para a região. Conversando hoje com o Dr. Hernani Bilo, presidente da Unimed da nossa cidade. Hernani, voltando no assunto de Unimed, eu acho que a comunidade tem interesse realmente de saber, né? Você já, recapitulando isso, você já disse que ela está sadia, com boa qualidade econômica, que é importante para quem tem a confiança de pagar todos os meses, né, a mensalidade do plano, ele quer ter uma segurança. E sobre isso, sobre segurança num plano de saúde, veio a Agência Nacional de Saúde, né? No começo, todos os dirigentes de cooperativas, planos de saúde, ficavam preocupados com a Agência Nacional de Saúde, e ainda estamos, né? Mas ela veio para regulamentar, ela veio para controlar. E uma delas, um dos alicerces é realmente o alicerce da economia dessa empresa, né? Como funciona isto para nós esclarecermos isso para a comunidade? Não, a ANS ela determinou um regramento que faz o seguinte, ó, para que você tenha, primeira coisa, nós temos que entender que plano de saúde é um negócio diferente de quase todos os negócios. E vou dizer, administrar plano de saúde seguramente é um dos negócios mais complexos que se conhece. Diante disso, o que acontece? Como nós recebemos o dinheiro do usuário prévio, antes de ele utilizar,
é necessário que a gente faça essa reserva econômica para que a gente possa pagar a todo mundo quando este cliente for usar. Claro. Essa é a lógica de qualquer negócio, né? E sempre se diz o seguinte, até eu estava comentando esses dias, às vezes a gente ouve, não, as empresas precisam se reinventar. Eu ouço esse jargão assim e eu fico pensando um pouquinho. Ao longo desses 10 anos que eu estou presidente da cooperativa, que eu estou acompanhando e vendo, o que funciona de fato na minha opinião? Tu não me perguntou, mas eu vou te responder. O que funciona de fato são as regras mais básicas da economia. Primeiro, não gaste mais do que você tem. Bom, isso na família, né, devia ser, por favor. Segundo, guarde nos anos que dá para guardar, porque os anos mais difíceis irão acontecer. Procure manter o máximo de honestidade com todos os envolvidos. Isso, o cliente, os teus colaboradores, os teus funcionários, os teus colegas que são cooperados e a sociedade. Claro. Então, esse tripé, tu não consegue fazer clientela só fazendo propaganda. Tu vai ter que mostrar que tu vê. Isso é uma coisa demorada. Isso é uma coisa que tu não consegue de uma hora para outra. Ou tu pode até iniciar, mas é efêmero. Em seguida, essa credibilidade você vai adquirindo com o tempo. Não, ali eu posso aportar o meu navio porque esse porto é seguro. Claro. E é isso que a ANS quer quando ela obriga as pessoas. E eu acho que isso está corretíssimo. Nós não podemos vender alguma coisa ali adiante e não entregar a mercadoria. O que aconteceu com várias Unimedes, inclusive. Podia citar 10 que quebraram. Aí transferem os seus clientes para uma outra cooperativa por causa do nome Unimed. Sim, mas aí gera um problema para aquela que está assumindo os clientes, porque aquilo foi mal negociado inicialmente. Claro. O plano de saúde tem uma coisa fundamental. Depois que tu entrou nele num plano familiar, você não sai mais por tua vontade. Eu te vendi mal um plano. Acabou. Enquanto tu não ficar inadimplente, eu vou morrer abraçado em ti. Tu não pode. Então, esses detalhes é que tornam o nosso negócio diferente. Mas nem por isso ele é inviável. Não, ele é viável. Desde que tudo seja seguido. E eu volto a dizer, o que funciona? As regras básicas da economia. Aquilo que é o que teoricamente é o mais simples, mas que na prática é o mais difícil. É seguir aquele regramento. Economize nos anos bons para ser usado nos anos difíceis. Não gaste mais do que você tem. E chame todos os envolvidos quando tiver qualquer problema para esclarecer com presteza, com clareza e com precocidade. Olha, está acontecendo isso. Isso é que eu vejo, às vezes, que o sistema Unimed, ao longo dos anos, fugiu um pouco disso. Então, muitas cooperativas, e não só cooperativas médicas... Cooperativas agrícolas também, né? Isso. Elas não tiveram esse alicerce por quem estava no comando. E isso eu entendo que é a coisa mais importante. Porque o sistema cooperativo no mundo é um dos grandes empregadores, é um dos grandes motores da economia. Algum país tipo a Alemanha. Mas não só na Alemanha, no Brasil. Olha o tamanho do sistema Unimed. A Unimed é a maior cooperativa médica do mundo. A segunda da Espanha, mas ela é infinitamente menor do que a nossa. Então, assim, é óbvio que para tu manter aquilo organizado, com as singularidades que cada uma tem, é um negócio complexo. Inclusive, às vezes, você diz assim, mas por que tu não vende um plano nacional que dê cobertura em todos os lugares do país? Opa, mas qual é a garantia que eu tenho que o produto que eu estou te vendendo vai lhe ser entregue em Cuiabá, em Brasília, por exemplo? Então, eu preciso ter essa seriedade de dizer, olha, eu não vou te vender isso, porque isso eu não vou te entregar em tal lugar. E se eu entregar em tal lugar, eu não vou ter a estrutura da Unimed, eu vou ter que pagar aquilo particular. Obviamente que eu vou ter que cobrar mais. Então, por isso que eu digo, os princípios básicos é que fazem a coisa dar certo ou dar errado, na minha opinião. A Agência Nacional de Saúde estipula também multas quando as operadoras não cumprem o seu papel devido. Né? Isso também não está incorreto, está correto de uma forma genérica. Às vezes, não se entende muitas vezes algumas cobranças da Agência Nacional de Saúde quando é indevida, mas isso também está correto.
É que a gente precisa entender também assim, o que eu vejo que o correto? O correto é eu te entregar o que está escrito naquele contrato de prestação. Isso me parece que essa mudança das leis trabalhistas agora vai até mudar um pouco a mentalidade do brasileiro. Ou seja, o que eu acordei contigo? Eu acordei isso. Bom, então tu tem direito. Vamos cumprir o contrato. Isso. Vamos cumprir o contrato. Se no contrato está escrito que eu tenho que te dar isso, bom, aí não tem. Mas a interpretação de A ou B pode não ser o que está no contrato. Mas como? Mas aí a coisa não vai dar certo ali adiante. Tu está falando para um médico do trabalho, hein? Então, por favor, hoje olha a dificuldade que nós temos na medicina do trabalho pela interpretação da lei, não a lei. Pois é, mas a interpretação da lei, ela está à mercê de uma pessoa. Eu acho que o problema está na lei, porque ela tem que ser tão clara que ela não deveria permitir interpretações variadas. Claro. Isso. Não é matemático, né? Não. Não é matemático. Mas dá para ser bem claro na descrição do negócio. Hernani, Hospital da Unimed, atendimento domiciliar, que eu acho que talvez seja a menina dos olhos do Hernani, que é um apaixonado pelo atendimento domiciliar, que tem os maiores elogios hoje, realmente, da Unimed. Quem já usou o atendimento domiciliar realmente dá uma resposta muito boa. A medicina do trabalho, aí no meu caso, a menina dos olhos do Renault, né? É lógico, né? Todos esses departamentos que tem dentro da Unimed, como é que eles casam entre si, como é que a comunidade pode intervir e usar esses departamentos? Eu acho que essa questão, atendimento domiciliar, é uma coisa que veio para ficar. Por exemplo, hoje se eu tivesse que fazer uma cirurgia em que eu pudesse fazer o pós-operatório na minha casa, tomar banho no meu banheiro, na minha cama, é óbvio que eu gostaria. O que eu preciso ter? Ter a segurança que eu vou conseguir ter o mesmo atendimento na minha casa, e se caso acontecer alguma intercorrência, alguém a quem eu possa chamar para me atender. Mas essa é a lógica do negócio, porque daí é bom para o cliente, é bom para a operadora, porque de certa forma você também diminui custos com isso. Lógico. E é bom para o usuário porque ele está no seu ambiente. Isso é muito importante para pessoas com mais idade, porque nós estamos envelhecendo, a sociedade brasileira está envelhecendo, e às vezes precisa entender algumas coisas do idoso. Eu, seguido, atendo interno, opero pacientes idosos, e eu vejo assim, parece que a idade vai cada vez mais nos aproximando do nosso lar. A gente quer estar na nossa casa, porque na nossa casa a gente sabe aonde está a escova de dente, até no escuro tu tateia e acha. No hospital não. E no hospital você não tem como restringir, por exemplo, que alguém arraste uma mesa ou arraste uma cadeira, que faça barulho, um geme do lado. Isso. Na tua casa você tem controle disso. E o idoso tem outra coisa que é muito importante, as pessoas mas não se dão conta. A questão do dia e da noite. É comum você ter em CTI um paciente com mais idade e passado 2, 3, 4, 5 dias ele vai começar a delirar, ele se perder. E até a gente já comunica os familiares, isso é frequente, porque não desliga a luz. É lógico. Não desliga a luz, aí tu te perde. E além de tudo, aquele ruído 24 horas por dia. Tu não sabe se é de dia ou se é de noite, e o cérebro humano precisa dessas coisas. Então, nesse sentido é que foi criado o atendimento domiciliar, e também para dar mais comodidade para o próprio familiar que vai cuidar. Porque tu imagina, tu está em casa, teu pai está em casa, mas ele tem o quarto dele, tu tens o teu quarto, e qualquer intercorrência você vai atender. Não te obriga a determinar, hoje eu vou dormir no hospital, amanhã minha irmã vai dormir no hospital. Isso tudo... E vai dormir numa poltrona, não é a mesma comodidade, não é a mesma comida. Então não tem nem dúvida que o atendimento domiciliar é o futuro. Que veio para ficar, isso é uma coisa. Porque para mim é básico, só tende a aumentar. E passa até a ser uma exigência do próprio cliente, né? Por isso que a gente tem esses índices bons quando se avalia o atendimento domiciliar, que chega a 90 e poucos % de índice de satisfação. A emergência, por exemplo, nós tivemos problemas na emergência agora, há pouco tempo, quando se mudou o sistema de atendimento.
quando foi classificado naquelas verde, amarelo, né? Mas aquilo é uma determinação governamental, isso é uma determinação da ANS. Isso acontece também nos serviços públicos. Isso é mundial, na verdade. Na verdade, o que isso veio tentar? Fazer com que as pessoas procurassem menos as emergências quando não fosse urgência ou emergência. E tanto assim que é facultado a quem presta o serviço, às vezes, olha, vai demorar 2 ou 3 ou até 4 horas para ser atendido, desde que tu comunique a pessoa que está ali, olha, poderá acontecer isso. E o que acontecia antes? À medida que ia chegando, ia criando fichas. Então, o senhor não tem nada, ou quase um resfriado, digamos uma coisa pequena, não é que não tenha nada, foi consultar porque tem alguma coisa, mas menos importante do que o cara que está chegando infartado. E o infartado tinha que esperar atendimento. E às vezes esse tempo era crucial para um bom resultado. Lógico. Hoje, com esse projeto Manchester, se tentou, pelo menos, não sei se está se conseguindo, acredito que sim, não acontecer isso. Quer dizer, você faz a triagem e, de acordo com a gravidade, você vai dando preferência para que aqueles mais graves, mais necessitados, sejam atendidos antes. E até para dizer que, no caso de urgência, emergência e urgência, tem um médico à disponibilidade lá dentro, até com menos atendimento que os outros, porque para ficar até mais disponível para um momento de uma emergência. Outra coisa é que você qualifica melhor o profissional para atender as coisas mais graves. Então isso no começo gerou um transtorno. Mas é uma coisa que eu acho que é temporária, que agora está começando a se acomodar, e o futuro disso eu acho que é o melhor atendimento. Essa é a minha opinião, é a minha esperança. Eu tenho certeza disso, né? A gente sempre coloca isso nas nossas entrevistas com os colegas, que ainda mais os que atendem lá, a necessidade da comunidade compreender isso. Na UPA de Santa Maria, aqui desde o tempo da irmã Ubaldina, já foi feita essa transformação. Sim. E era necessário, não tem o porquê. Até porque ir atirar atestado, muitas vezes, entrava numa fila para tirar atestado médico para academia, para ver se ele estava em boas condições para, por exemplo, isso não é local. Isso não é local. Aí tu poderia dizer assim, não, mas isso está acontecendo porque as pessoas não estão conseguindo as suas consultas dos médicos que eles querem. Mas há pouco nós discutimos que 30% das consultas marcadas não comparecem ao consultório no horário previsto. Não é nem no horário previsto. Não vão à consulta. Não vão à consulta. Nós tivemos a oportunidade de conversar, né, com o nosso prefeito municipal. Prefeito municipal? E ele sempre defendendo a fila zero. E eu sempre disse para ele, meus parabéns, que vai se fazer fila zero, mas não existe fila zero na saúde. Não, acho que eu gostaria que ele chegasse a esse ponto. Mas não existe isso aí. E o que representa uma fila zero representa milhares e milhares de recursos em cima do diagnóstico feito, tem que fazer o diagnóstico e depois do diagnóstico fazer a atividade mais importante, que é a cura, através de exames, atos cirúrgicos e internações quando necessário, que isso, infelizmente, a dificuldade se apresenta. Futuros da Unimed Santa Maria, ampliação do hospital, não ampliação do hospital, algumas Unimedes têm fisioterapia, outras Unimedes têm até farmácia, laboratórios. O que o presidente da Unimed e o seu conselho pensa disso? Eu acho assim, a questão da ampliação do hospital, ela sempre tem que ser muito bem negociada. Perfeito. Até comentei com isso previamente, eu acho assim, se a comunidade, os médicos cooperados acharem que isso é um benefício, não é o presidente que vai se opor. Mas eu, particularmente, eu acho assim, a minha opinião pessoal, é que hoje você tem a tendência em concentrar as tuas coisas em um local. Porque o que é Quando a parceria é boa, tem que ter uma parceria boa. Não, senão não é parceria. Sim. Perfeito. Senão não é parceria. E no caso nós temos com o Hospital de Caridade uma boa parceria. Excelente, sabe assim, um relacionamento excelente. Eu tenho certeza que enquanto nós estivermos conduzindo isso vai se manter, e qualquer coisa que vai ser construído também com esses parceiros precisa ser negociado, precisa ser conversado.
Porque você não pode se sentir traído, fazer as coisas nas costas, fazer as coisas às esclusas. Não, isso não faz parte do meu perfil. Não. Quando você coloca dessa forma, a gente sabe que, por exemplo, dentro do hospital da Unimed, o setor de oncologia também é um belo de um serviço, né? E precisava, na cidade precisava ter dentro mais um serviço de oncologia que está dando uma resposta muito boa. Não sei quantos pacientes nós atendemos, não sei se tu tem esses dados nós mensais. Temos hoje, os mensais eu não saberia te dizer agora, mas nós temos um volume relativamente grande. A nossa capacidade hoje instalada para atender as pessoas adequadamente está quase no seu limite. O que a gente pode fazer é aumentar alguns horários para atender melhor, quer dizer, atender mais gente. Outro local que tem uma boa aceitação, assim, uma avaliação boa por parte do usuário é a parte de oncologia. E isso, infelizmente, é a realidade hoje. Dá a impressão que os casos de neoplasia, de câncer, não é que parece, eles estão aumentando. Ou pelo menos estão fazendo diagnóstico mais precoces e também um atendimento mais precoce. Dentro da medicina do trabalho, isso até nesses 45 anos, já estamos com 17 anos de medicina do trabalho. Já é um tempo bastante grande. E a medicina do trabalho da Unimed, nós chegamos a chegar a 33 mil usuários, hoje estamos um número menor, e infelizmente, pela crise econômica que houve muitas demissões e infelizmente as admissões ainda são muito aquém às demissões em Santa Maria, pelo menos a nossa experiência, tá? Dentro da medicina do trabalho, hoje esse departamento é considerado dentro das Unimedes um exemplo e a que mais tem usuários. Isso é importante. Hernani, quando a gente fala em futuro, o que o presidente da Unimed pensa do futuro da medicina aqui 20 anos? Eu não estou 10, não é 10, aqui 20 anos. É tudo robô? Como é que vai ser a coisa? Eu acho que a evolução tecnológica, ela sempre acontece assim, em impulsos, digamos assim. O que aconteceu? Por exemplo, há 20 anos nós tivemos a questão da videolaparoscopia. Ela deu ela salto, modificou completamente a abordagem que nós tínhamos até então. E quem não se adequou ficou fora do mercado. Ponto. Mas nesses últimos 20 anos se chegou naquilo ali, depois se ampliou um pouco alguns instrumentais, algumas questões de estruturas mecânicas, mas não houve aquele pulo que todo mundo esperava, porque isso é normal. Agora está se pensando no robô. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não acho que o robô vai ter a mesma aceitação por parte da sociedade que teve a vídeo. Não porque não seja boa, porque ela é inviabilizada economicamente. Economicamente, claro. Ou seja, ela é tão cara que cada vez mais, se nós adotarmos ela, nós vamos elitizar ainda mais. E se nós formos levar isso para a parte pública, então, nós vamos ter menos gente que vão receber aquele básico, em detrimento de alguns que vão ter um atendimento fora do comum. Eu acho que está aí o fulcro da questão. As questões básicas muitas vezes são deixadas de lado no setor público para o gasto ser maior dentro do... Eu vejo que isso é uma questão social. É a maneira como a gente vende. E aí os meios de comunicação têm a sua responsabilidade. Exato. Sim, porque aquilo que é novidade é apresentado na TV, na rádio. Né? Então, assim, aquilo que salva uma vida e que custa uma fortuna é mais valorizado que alguma coisa que é mais simples e que salva milhares de vidas. Então, isso vale até para o saneamento básico. É lógico. Entendeu? É Se tu não investir em saneamento básico, tu vai gastar mais em saúde lá. Eu hoje, se eu tivesse o poder de fazer um investimento pesado, sabe o que eu faria? Em rodovias. Porque se nós conseguíssemos duplicar as rodovias em 5 anos, aquele valor teria sido recuperado só do que nós gastamos em saúde dos acidentados, indenizações, não. E infelicidade ainda. Infelicidade e mortes. Então, porque, veja bem, onde é que tu tem um acidente grave? É quando é um contra o outro, nas ultrapassagens, de frente um contra o outro.
Até estive conversando semana passada com um policial rodoviário que ele me deu a seguinte informação, até faço questão de transmitir. Esta rodovia que tem a Tabaí-Canoas, antes da duplicação, ela era tida como uma das rodovias do Rodovia estado. da Morte era chamada, claro. Quando ela foi duplicada, o índice de acidentes graves e de perdas de vidas, mas caiu absurdamente. Claro. Então, aquele investimento já está pago, já foi economizado. Hernani, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Quero te agradecer estar aqui comigo, agradecer à Unimed Santa Maria, cumprimentar mais uma vez a toda a classe médica da Unimed, aos nossos queridos fundadores e, é lógico, também a Unicred e a Pampeiro. E a todos os nossos telespectadores convidados sempre a estar conosco aqui na TV Santa Maria, canal 19. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.